teve o depoimento do Bobadilha, né, que se apresentou ontem na Polícia Civil para falar daquele caso, né, para quem não se lembra, né, caso alguém estivesse numa caverna e não soube do que aconteceu, na partida contra o Tajeres, houve aquele caso que foi indiciado ali como xenofobia por parte do Bobadilha para o jogador do Tajeres, e ontem teve o depoimento dele, pessoal. A gente sabe que isso era uma coisa que seria investigado. São Paulo, o próprio Bobadilha, né, negociou com a polícia, né, Gabriel, para que ele pudesse fazer esse depoimento depois dos jogos da data FIFA e depois da viagem Paulo, né, que teria ali um jogo na sequência também. É um caso que a gente já se pronunciou aqui, a gente já falou muito sobre isso. Teve gente que não interpretou bem, eu vi em algumas lives de ontem, principalmente no S, uma ou outra pessoa falando, mas vocês isso e aquilo. Então, nós nada, tá? A gente só se pauta no que é passado pela polícia e pela mídia em geral. Então, o caso está sendo investigado aí pela polícia, né, Gabriel? A gente ainda vai aos desdobramentos, mas importante que ele foi ontem fazer esse depoimento, né? Senna, acho que nem tudo a gente tem que ter uma opinião nessa vida, né? Esse caso não é um caso muito opinativo, assim. Ele é um caso que você acompanha, né? Então, teve, então, essa fala. Aí ontem até, num, enfim, contato pro GE, ele falou, né? Deu maiores detalhes, que é a versão dele para a polícia. Então, ele colocou, né, que o Navarro provocou ele primeiro, o boludo erro da puta, né? Teria falado isso, então... Então, acho que não preciso traduzir o que é, né? E que ele teria não dito... compreendo, traduza, por favor. E que ele teria dito para ele venezuelano de merda e não morfome, né? Então, ele, enfim, fez essa correção no que o próprio Navarro tinha falado, né? Eu não censurei aqui os palavrões porque, ok, acho que o caso permite a gente falar dessa forma, né? Então, houve esse depoimento do caso Bobadilha. De fato, é uma troca ali no campo de jogo. Agora, é isso, cara. Entra muito naquilo que a gente estava falando, Senna. No campo de jogo, a gente sabe, todo mundo tá pé da cabeça quente, um xinga o outro, e isso é normal, entre aspas, né? Isso é algo normal no campo de jogo, você ter troca de ofensas, não o teor que foi feito aí caso a caso. Se for comprovado que ele foi chamado de FDP, né? Então, assim, caso seja comprovado nas imagens, aí para mim tira totalmente o peso. Pode ser impopular isso, tá? Mas aí para mim tira totalmente o peso. O cara que vai no campo de jogo e chama minha mãe de P, assim, para mim eu falaria daí para baixo, né? Então, acho que entra nesse ponto, é uma assim, discussão no campo de jogo que não é legal e que foi registrada justamente por conta dessa repercussão da partida do Navarro, e a gente espera aí desdobramento. Ele foi indiciado, né, Pri, por xenofobia. Pois é injúria racial, né? O nome do crime em si, que ele foi indiciado, e eu vou muito nessa linha. Eu também acho que tem que ter opinião exatamente sobre tudo, e eu realmente não sei dizer, não tenho. Não sei qual que é a palavra, sabe? Mas eu não sei se melhora, não melhora. Acho que eu precisaria entender mais, como o cara se sente e tal. Então, é difícil, cara, dar uma opinião sobre isso, sabe? Fato é que ele nega, né? Mas aí isso não é praticamente levado em consideração, digamos assim, porque o Navarro tem duas testemunhas. Então, independentemente do depoimento do Bobadilha, se ele falasse, nossa, não fiz absolutamente nada, isso não mudaria o percurso da investigação, porque ele tem duas testemunhas, por isso que seguiu tudo normal e ele foi indiciado, e agora são próximos passos, né, nessa investigação para dar continuidade. O delegado falou que ainda vão analisar mais imagens que o São Paulo forneceu a ele para, enfim, andar com isso. Então, acho que é isso, a gente observar de ir entendendo, e pelo que eu entendi, a postura do São Paulo é seguir normal por enquanto, né? Enquanto ele está nessa investigação ainda, e imagino que deve ser relacionado hoje também já, não, né? De novo pelo São Paulo, igual foi contra o Bahia ele foi titular, inclusive, né? E a gente vai acompanhando, Senna. Acho que esse tipo de caso é muito complicado a gente ficar dando muita opinião ou tomando muito lado, porque eu sinceramente
Não sei, eu prefiro esperar a investigação. A gente, assim, o último pronunciamento que a gente faz sobre essa questão, para não ficar até aquela coisa que parece sensacionalista, é até uma brincadeira que eu faço, porque isso eu vejo muito no X, né, no Twitter. As pessoas lá, eu sempre uso esse exemplo, né? As pessoas falam assim, puta, peraí que estão pedindo a minha opinião, deixa eu ir lá me manifestar, porque o povo clama a minha opinião. As pessoas não precisam opinar sobre tudo, e muito menos aqui o Arquibancada. A gente é um veículo de notícias, então a gente vai trazer informações, a gente vai apurar e vai noticiar. Cada um tem sua opinião sobre o caso, cada um tem seu posicionamento, mas tem coisas que realmente, como o Gabriel falou, não cabem opiniões, né? Uma coisa é uma coisa, já tá. Se, por exemplo, um crime é um crime, se aconteceu, se o que aconteceu, repudiaremos. O que a gente se posiciona aqui sempre é o seguinte: nós todos aqui, Arquibancada Tricolor, todo mundo, a gente sim é contra qualquer tipo de discriminação, seja por cor, classe social, orientação sexual, qualquer coisa, isso aí é repudiável. Isso a gente não concorda mesmo, né? Agora, o caso do Bobadilha, a gente vai acompanhar aí os desdobramentos, sem fazer aquele tribunal de internet para condenar ou inocentar ninguém.